Paz do Senhor a todos. Não, mas daqui a pouco chega alguém, né? Paz do Senhor, pastor Rogério, Anderson, Tom. Vamos começar aí a nossa nova empreitada aqui, né? Paz do Senhor a todos aí. Vamos aguardar mais um pouco, né? O pessoal todo dia entrando, para a gente dar início ao nosso estudo hoje aí, amém? Para Adriana, Cíntia. Eu vou esperar, gente, mais uns 2, 3 minutos, aí a gente já dá início ao assunto de hoje, tá bom? Fala que se quiser mandar pergunta, a gente responde. Pastor Elias já entrou, Tati. Faz Senhor, Vi. O áudio tá bom, pessoal? Tá dando pra ouvir bem? Tá tranquilo aí? Muito Deus. Passou o Paulo iniciando na. Esse é o ponto. Redes sociais. A gente tem que ir se adaptando, né? Logo mais ele vai estar na influência. Bom, gente, a gente tem aí um período de 1 hora, à medida que o pessoal for entrando aí. Se precisar ir voltando a alguma coisa, a gente vai voltando, né? O som tá bom pelo que o pessoal tá falando aqui. Eu quero falar hoje a respeito. Foi até um pedido de um membro da igreja aí, amém? Nós vamos falar um pouco a respeito dos Mormons hoje, né? Quando começou, quem começou, qual é a base doutrinária deles, no que eles acreditam. Então nós vamos tocar em alguns pontos que eu considero mais importantes, né, para serem observados. É bom que a gente tenha um pouquinho mais de tempo aqui na live, né? Os vídeos geralmente são só de 30 minutos e aqui nós vamos ter o dobro praticamente. Tô ficando moderno. Daqui a pouco eu chego lá. Bom, gente, vamos lá. Quem começou, né? Tudo isso. Quem começou. À medida que eu for falando, se você quiser perguntar alguma coisa, eu tô com gente aqui para me ajudar se eu não acompanhar as perguntas. A gente vai conversando aí, tá bom? Quem começou, né, todo esse movimento aí dos Mormons? O fundador da seita, né, Mormon, foi Joseph Smith, né? Ele nasceu no ano de 1805, né? E como é que tudo isso começou? Esse Joseph Smith, quando ele tinha mais ou menos uns 17 anos, né? Ele alega ter tido uma visão, né? Se fosse nos dias de hoje, modernos, diríamos que ele foi orar no monte, né? E quando ele estava lá orando, ele teve uma visão, porque naquela época, evidentemente que era tudo muito diferente, então quando a pessoa ia orar, geralmente ia orar na mata, né? Então esse Joseph Smith, na adolescência dele, ele foi evangelizado e ele começou a ficar muito curioso. Ele queria ter um encontro com Deus, ele começou a ler a Bíblia, começou a estudar a Bíblia. E isso foi gerando nele muitas perguntas, porque ele queria de fato ter aí um encontro com Deus, ele queria conhecer Deus.
E foi exatamente nesse período, né? A história conta que ele tinha aproximadamente uns 17 anos. Quando ele tinha 17 anos, ele foi visitado, né? Eles alegam lá dentro, né? Do que eles pregam lá na igreja mórmon, que ele teve um encontro com Deus e com Jesus Cristo. E depois, posteriormente, mais ou menos no ano 1823, ele foi visitado por um anjo que eles dão por nome Moroni, né? Ele foi visitado por esse anjo Moroni, e esse anjo Moroni, ele trouxe para o Joseph Smith toda a revelação desse segmento mormon, né? Então, e como é que foi que isso aconteceu? Esse Moroni veio e disse que tinha sido enviado da parte de Deus para trazer para ele uma grande revelação. Só para você ter uma ideia de que o rapaz não se considerava muito fraco, não. Então ele acreditava ter sido alcançado por Deus dentro da mesma revelação, por exemplo, que José recebeu, né? Ele se qualificava mais ou menos dentro do mesmo patamar espiritual de José. Então, ele não era fraco, não. O homem era poderoso, né? E ele foi, como eu já disse, aos 17 anos ele tem essa visita aí de um anjo enviado por Deus chamado Moroni, né? E o que esse Moroni trouxe como revelação para esse Joseph Smith aí? Bom, o Moroni relatou para ele que ele tinha sido escolhido por Deus para ser um mensageiro do Evangelho, para ser um pregador do Evangelho, e, e como que isso ia acontecer, né? Esse Moroni trouxe para ele a revelação de que, na época mais ou menos de Jesus, né, quando ali aconteceu o Pentecoste lá em Jerusalém, tal, alguns judeus eles migraram dali da região, né, da Judéia ali, da Palestina e migraram para as Américas, foram para as Américas. Não existe nenhuma comprovação histórica que dê respaldo para isso, tá? Mas eu estou relatando exatamente onde que está a base doutrinária dos Mormons, né? Então, o que esse anjo revela pro Joseph Smith? Que esses judeus que foram para lá, eles, da mesma maneira que os judeus que estavam lá no cenáculo e tal e foram alcançados pelo Espírito Santo, esses homens também foram evangelizados naqueles dias e eles levaram, né, lá para as Américas um pouco dessa revelação. Aí eles falam que por volta mais ou menos, né, do século 17, 18, aliás, século 19, né, Deus vem e traz toda essa revelação para Joseph Smith. Mas como que aconteceu? Eles também alegam que Jesus, quando ele aparece para os discípulos, a Bíblia nos relata várias aparições de Jesus, depois que ele ressuscitou, Jesus se apresenta aos discípulos, Jesus vai e come com eles, enfim, tem aquela passagem de Emaús, tem a passagem lá da praia, onde Jesus vem falar com eles, enfim, o Joseph Smith, ele diz que esse anjo Moroni diz para ele que Jesus também apareceu nas Américas, né, depois de alguns anos, para esses judeus que foram para lá e ele mandou que tocassem nas suas feridas, enfim, da mesma maneira que Jesus se apresentou aos discípulos lá em Jerusalém, na Judéia, enfim, ele também apareceu nas Américas para algumas pessoas lá, né? A paz do Senhor aí para os que entraram depois, né? Os irmãos aí, é muito bom ver todo mundo participando. Parece que vai ser um trabalho que talvez a gente tenha um maior alcance por aqui, né? Enfim, vou continuando aqui. Então Jesus apareceu para essas pessoas lá nas Américas como um Cristo que havia morrido e tinha ressuscitado, enfim,
da mesma forma como ele se apresentou aos discípulos. Daí a gente já vê que é bastante confuso e bastante controverso, né? A maneira até como começa todo o segmento mórmon, né? Não existe nenhum respaldo bíblico para afirmar que isso de fato aconteceu, né? Então, é mais ou menos assim que começa tudo isso, né? Esse menino que ainda na adolescência se preocupa e tem dentro dele uma sede muito grande de conhecer Deus, de ter um encontro com Deus, e depois ele alega, né, ainda na adolescência, ter sido alcançado, ser visitado por Deus e depois por este anjo Moroni, que começa a relatar para ele grandes revelações de Deus através do Evangelho. E aí este anjo Moroni conta para ele que haviam algumas placas, né? Placas de ouro. É como se fosse um livro escrito em tábuas de ouro. E ele havia sido enterrado por estes judeus que migraram para a América. E lá eles tiveram grandes experiências com Deus. E tudo isso foi relatado e foi escrito dentro de um livro que tinha as suas páginas, elas eram páginas de ouro, feitas, né, em placas de ouro, e esses escritos tinham sido feitos dentro de uma língua antiga egípcia, né? E quando e esse o que Joseph Smith alega é exatamente que esse livro, depois que ele foi todo escrito, redigido por essas pessoas que tiveram uma experiência com Jesus lá nas Américas, ele foi enterrado num determinado lugar, né, e colocado uma pedra em cima, e ele diz que, então esse anjo Moroni revela onde estava a pedra. Coincidentemente, essa pedra tinha sido enterrada e colocada numa região mais ou menos onde ele morava, né, no estado onde ele morava, onde ele vivia. Então o anjo Moroni mostra para ele onde é que está tudo isso e ele vai até lá. Ele vai até lá, de fato ele desenterra lá, abre lá um buraco, encontra a pedra, tira, remove a pedra e lá embaixo dessa pedra está enterrado lá o livro que depois eles vão chamar do livro de Mórmon, né? E o que é exatamente esse livro de Mórmon dentro do segmento Mórmon? Para eles é como se fosse uma segunda Bíblia, né? Então, para eles, o livro de Mórmon tem o mesmo poder e o mesmo valor da Bíblia, né? E qual é a base para eles para comprovar isso? É que, da mesma maneira como a Bíblia foi revelada a grandes homens de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, eles alegam que a revelação ela foi continuada, ou seja, Deus, eles alegam que a Bíblia é exatamente relatos de milagres que Deus realizou, de experiências de grandes homens de Deus ou de grandes revelações, e eles acreditam que isso continuou, isso não parou exatamente com quando foi feito o Novo Testamento, né? Isso aí já é uma coisa para a gente observar, porque a Bíblia, Paulo, né, na carta aos Gálatas, Paulo fala sobre isso, porque ali, né, naquela região, começou a se pregar muita heresia, estava acontecendo muita coisa bagunçada lá, e aí Paulo ele vai e repreende, né, na carta aos Gálatas, diz assim, olha, mesmo que venha aqui diante de vocês, nós mesmos, ou um anjo do céu para pregar um evangelho diferente daquilo que nós temos pregado, que ele seja considerado anátema ou maldito, né? Ou seja, ele não tem credibilidade, não ouça, não não siga esse ensinamento se ele não tiver base naquilo que nós já temos ensinado, naquilo que nós já temos pregado. Mas para o segmento Mórmon, a Bíblia, né, o livro de Mórmon, ele tem o mesmo poder, o mesmo peso espiritual da Bíblia, né? Ele é, na verdade, uma continuação, uma continuidade. Porque ele alega, o Joseph Smith, que esses relatos, né, que estão dentro do livro de Mórmon são também revelações da parte de Deus,
com o mesmo peso e com a mesma intensidade da Bíblia que nós lemos. Isso é grave, né? Isso é bastante grave. Evidentemente que Deus ele vai nos revelar a sua palavra, como a gente conhece aí, né, no mundo, homens e mulheres que foram muito abençoados por Deus, muito abençoadas por Deus, que receberam grandes revelações, mas dentro da palavra do Senhor. Não são homens que criaram, por exemplo, que escreveram livros, né, para dizer que este livro tem a mesma autoridade espiritual e o mesmo peso da palavra de Deus. Não, são revelações que Deus deu a grandes homens que são referências, inclusive, para a nossa vida cristã, mas o que eles escreveram não pode ser considerado tão importante e com o mesmo peso da palavra de Deus, por exemplo. E esse talvez seja, irmãos, a maior heresia dentro do segmento Mormon, né? Acreditar que esse rapaz, o Joseph Smith, recebeu lá deste suposto anjo Moroni uma revelação tão forte que possa ser considerada com o mesmo que tenha, né, o mesmo peso da Bíblia. Não existe nenhuma base para você acreditar numa coisa tão absurda, né, como essa. E eu acho que esse é o ponto principal. Outra coisa que eu queria falar a respeito deles, eles, quando começou, né, o segmento religioso, esse Joseph Smith alegou, né, alegava ter recebido de Deus a revelação de que ele podia ter, por exemplo, mais de uma esposa, né, a poligamia. Né? Como dentro dos Estados Unidos isso não fazia parte da cultura americana, porque em muitos lugares do mundo, até os dias de hoje, a poligamia é uma coisa muito comum. Por exemplo, em Israel, ainda nos dias de hoje, ainda não é permitido um homem casar com mais de uma mulher, desde que ele tenha, por exemplo, condições financeiras para manter as duas do mesmo jeito, ou seja, dar para as duas esposas a mesma qualidade de vida, né? Mas isso não era comum e não é comum até os dias de hoje nos Estados Unidos, por exemplo, nas Américas, né? Mas esse Joseph Smith, ele diz ter recebido de Deus a grande revelação e a incumbência de ter, no caso, mais de uma esposa, né? O que acabou depois eles vão trazer, se você for pegar a história da Igreja Mórmon, né, até se você for ler vídeos recentes, eles vão falar a respeito disso aí, que isso mudou, né? Deus trouxe uma nova revelação, então agora já não é mais permitido a poligamia, que o homem tem que ter uma mulher só, mas por que eles mudam a sua doutrina? Exatamente porque mesmo dentro do segmento começou a ter muita resistência com relação a isso, né? As pessoas começaram a protestar porque, evidentemente, que nenhuma esposa queria dividir o marido dela com outra mulher, né? Então aí eles começaram a ter muito problema, mesmo dentro da igreja, não só externo, né? Mas dentro da igreja, e por isso que eles acabaram mudando a doutrina. Eu estava dando uma pesquisada e existem como eu posso dizer, uns absurdos assim que eu os vi afirmando, né? Como por exemplo, eles fazem relatos de que, por exemplo, o Joseph Smith ele foi visitado no ato do seu batismo, né? Quando ele foi ser batizado nas águas, esse Joseph Smith afirma ter tido a visita de João Batista. E da mesma maneira como Jesus ele foi batizado por João Batista, esse Joseph Smith também, ou seja, João Batista veio, né, em espírito
E ele alega ter sido tocado por João Batista no batismo, assim como Jesus. Tem até filme disso. Se você for pesquisar lá, você vai ver. O que mais me espanta nisso tudo, irmãos, é exatamente uma quantidade tão grande de pessoas acreditar nisso. Por exemplo, né? Eles têm hoje dentro do Brasil, estou falando só no Brasil, eles estão em muitos países do mundo já, os Mormons, né? Mas eles têm dentro hoje do Brasil, falando, por exemplo, de evangelistas, de pessoas que saem de porta em porta para pregar o Evangelho, porque eles alegam pregar o Evangelho de Jesus, amém? Eles possuem hoje aproximadamente o dobro de evangelistas que a igreja evangélica, por exemplo. O que é uma vergonha para nós, não é? Mas eles têm, né? Isso foi feita algumas pesquisas e a pesquisa comprova que eles têm hoje o dobro de pessoas dispostas a evangelizar e de fato fazendo, né? Bom, você deve conhecer mais ou menos como eles são. Se vestem socialmente, né? Social geralmente é uma calça preta, camisa branca, enfim, é bem característico, né? A maneira como eles andam com aquela bolsa do lado, enfim. Mas eles estão trabalhando, né? A igreja hoje ficou um pouco acomodada, vem apostatando, né, da fé, do trabalho, mas o pessoal por aí está trabalhando, pregando esse tipo de heresia, pregando esse tipo de absurdo e estão ganhando almas. Só que o que mais preocupa é exatamente para onde essas pessoas estão sendo conduzidas, né? Qual vai ser o final? Qual vai ser o caminho? Para onde eles vão andar? Para onde eles vão passar a eternidade sendo ministrados por esse tipo de doutrina, né? Se você for conversar com o Mormon, eles não são pessoas exatamente incoerentes e atrapalhadas. Tem muito Mormon por aí que tem uma vida regrada e que vai fazer muito crente passar vergonha. Pessoas que, se você for sentar e conversar com ela, pessoas que são honestas, que são corretas, pessoas que por exemplo, se posicionam contra a libertinagem, contra a promiscuidade, contra a desonestidade, mas eles estão caminhando dentro de uma doutrina que, que os afasta exatamente dos princípios do Senhor, da verdade do Evangelho. Como é que eu posso, por exemplo, pegar. Eu ainda não tive a oportunidade de ler muitas coisas dentro do livro Mormon, né? Mas existem doutrinas lá que, que são completamente fora da palavra do Senhor, que estão fora dos princípios e dos preceitos do Evangelho. E nós precisamos, enquanto igreja, nos posicionarmos, irmãos, porque senão o que a gente vai continuar assistindo, continuar vendo, são esses segmentos crescendo. Uma coisa que me chamou a atenção em todos esses estudos que nós estamos fazendo, a gente já falou do budismo, já falou da maçonaria, falamos do espiritismo kardecista, né? Nós falamos já falamos do catolicismo, por exemplo, também. Mas o que eu tenho observado nisso tudo é que por que as pessoas vão atrás? Por que eles procuram? Por que as pessoas muitas vezes se envolvem com esse tipo de coisa e, e isso chama tanto a atenção? Porque as pessoas estão com sede. Na verdade, a grande procura de todos é encontrar Deus, é encontrar saída, encontrar resposta, encontrar solução. E o que me deixa muito angustiado nisso tudo é que as pessoas estão procurando fora da igreja. Porque nós deixamos de ser de fato uma referência, de sermos de fato homens e mulheres que são observados pelos que estão
Nós estamos vivendo um tempo de uma escassez de homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus e com a verdade do Evangelho tão grande, porque se você for pensar em alguns anos atrás, eu não estou falando de muito tempo, quando se falava em crente, quando se falava em evangélico, as pessoas mudavam o tom de voz para falar do Evangelho, as pessoas mudavam de assunto quando um crente chegava, por exemplo, numa roda de amigos que estava conversando sobre qualquer assunto lá. E se aquele assunto fosse um assunto picante, um assunto meio estranho, e um crente chegava naquela reunião, o assunto mudava. A postura das pessoas era diferente. Se procurava um crente quando se tinha problemas, quando se tinha dificuldades. Por quê? Porque as pessoas acreditavam ter resposta na igreja. Acreditavam ter resposta procurando um pastor, procurando uma pessoa, um homem, uma mulher que de fato servia ao Senhor. Só que nós perdemos isso, deixamos de ser referência. Por quê? Porque a igreja ela partiu para outro caminho. E aí eu não estou falando só daquilo que tem sido pregado dentro da igreja a respeito de prosperidade, só não. Estou falando de todo. Estou falando de como nós nos comportamos, como nós agimos com relação a tudo na vida. Hoje a igreja está muito longe, muito distante daquilo que ela já foi, daquilo que ela era, do seu comportamento. Eu me lembro quando eu era menino que eu ia para a igreja, a postura que a igreja tinha, ela era outra, sabe? Olha para os nossos filhos, olha para as nossas crianças. Falta nos nossos filhos, muitas vezes, sede de Deus, vontade de conhecer o Senhor. Se criar, por exemplo, uma expectativa. Quando eu completei 11 anos, eu não via a hora de fazer 12. Sabe por quê? Porque eu queria ir para a mocidade. Não é porque eu queria ganhar um celular, não é porque eu queria visitar um lugar diferente. Não, a maior expectativa que eu tinha quando eu tinha 11 anos de idade era: eu vou fazer 12 anos e eu vou participar da mocidade. E hoje os nossos filhos, as nossas crianças, estão aí envolvidas com internet e tudo mais, e com certeza as nossas crianças de 11, 12 anos sabem muito mais de internet do que nós, os pais adultos, né? Mas sabem muito pouco de Deus, sabem muito pouco do Evangelho. Por quê? Porque mudou tudo. E nós precisamos, em nome de Jesus, resgatar isso, porque olha o que eu estou. Se você for estudar o que eu estudei durante todos esses dias, tem tanta coisa absurda que é pregada e que a gente olha assim, a gente até dá risada, porque é tão fora da realidade do Evangelho, da verdade da palavra do Senhor, que algumas coisas chegam a ser até engraçadas, mas são sérias, né? E eu quero te chamar a tua atenção para isso hoje. Como é que eu posso acreditar dentro de uma religião, supostamente falando, né, de uma seita, que se posiciona de maneira a se tornar tão importante como Deus? Porque um camarada que recebe uma revelação sobre um suposto Deus, um suposto anjo chamado Moroni, e esse anjo chega diante dele e fala assim: não, você vai continuar escrevendo a Bíblia com base em alguns fatos, em alguns acontecimentos, que não existe nenhuma comprovação que de fato isso tudo aconteceu, sabe? Não existe nenhum relato bíblico, nenhuma base bíblica para a maioria das doutrinas pregadas por eles, né? Mas eles estão aí crescendo, eles estão aí expandindo, e tem um monte de gente que está lá e seguindo, e eles dizem estar seguindo a Jesus Cristo. Onde começou? Começou dentro da igreja, irmãos. Esse rapaz, ele foi
ministrado por pastores, ele foi ministrado por líderes evangélicos que não tiveram entendimento, e quando esse menino começou com as suas grandes revelações, com a suposta visita, né, alguém que se considera ter sido visitado porque apareceu para ele, por exemplo, Jesus, depois apareceu Deus, apareceu o anjo Moroni, alguém que foi batizado por João Batista, e as pessoas leem isso e acreditam, né? É engraçado e é absurdo, mas elas acreditam. Acreditam e estão vivendo hoje, acreditando estar servindo a Deus dentro de igrejas como essa, que pregam absurdos espirituais, completamente fora dos padrões do Evangelho. Mas o que eu quero te chamar hoje, nesta manhã, é que nós, enquanto igreja, tenhamos a preocupação de resgatar, irmãos, o nome da igreja. De resgatar, sabe, os valores que a igreja se perdeu ao longo do tempo. Paulo, como eu já disse no começo, Paulo fala lá em Gálatas sobre isso. Chegou um momento, olha que esse não é um problema novo, esse não é um problema que nós temos, que começou agora. Já lá na época em que a igreja estava expandindo, crescendo, com homens como Paulo, Pedro, sabe, como João, apóstolos do Senhor ministrando a palavra, a igreja já tinha esse problema de homens e mulheres que, se aproveitando do fato de que o evangelho era uma novidade que atraía multidões, começaram a pregar heresias, começaram a ministrar absurdos lá dentro. E aí Paulo se levanta no meio daquilo tudo para dizer, olha, toma cuidado com o que vocês estão ouvindo. E se alguém chegar aqui para pregar um evangelho que não é este aqui, que nós estamos pregando, que nós recebemos da parte de Deus e com vocês estamos compartilhando, olha, não ouça, não fica ouvindo, sabe? Se afasta dele, se afasta dela. E nos nossos dias não é diferente, irmãos. Nós conhecemos a Bíblia, conhecemos a palavra do Senhor, e você que é cristão, você que é homem, que é mulher de Deus, nós temos, a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo de Deus e ele nos dá discernimento para entender aquilo que está certo e aquilo que está errado. Mas o que nós também não podemos ser é omissos, porque não adianta nós, muitas vezes, mostrarmos indignação com isso, indignação com aquilo, e continuar vivendo do mesmo jeito, e continuar fazendo vista grossa para tudo. Vista grossa que eu digo no sentido de não se posicionar, não fazer absolutamente nada. E eu não estou falando para você sair num ataque desenfreado e descontrolado contra as coisas, não. Estou falando porque eu estou dizendo de você aproveitar oportunidades. Porque nós vamos ter momentos em que Deus nos dará oportunidades para falar com pessoas, para, sabe, oportunidades para ministrar para pessoas, talvez no particular, talvez longe da multidão, talvez, sabe, falando com uma pessoa só, mas isso não é menos importante. O grande problema é que muitas vezes tem-se a preocupação de pregar para a multidão. Mas aí a Bíblia nos mostra um episódio, por exemplo, em que Filipe, que era um dos diáconos ali, um dos ministros do Evangelho, na época em que a igreja estava expandindo, ele estava pregando num lugar. E aí a Bíblia diz que ele foi transladado, ele foi tirado daquele lugar e chegou em outro. E lá tinha um eunuco lendo a Bíblia, na verdade um trecho da Bíblia. E quando aquele homem de Deus chegou naquele senhor, perguntou para ele, você entende o que você lê? E ele disse assim, olha, eu não estou entendendo nada porque não tem ninguém para me explicar o que eu estou lendo aqui. E a Bíblia diz então que ele começa a pregar para aquele homem e quando ele termina, ele pergunta, o mesmo homem que foi ministrado pergunta para ele, o que me impede de ser batizado? E ele disse, nada. E naquele momento ali, aquele homem foi batizado, Deus tira novamente o evangelista de perto dele, mas aquele homem foi alcançado. Mas o que eu quero te perguntar nesta manhã é isso. Qual é a sua disponibilidade para Deus? Qual é a sua disponibilidade para o reino?
Porque talvez nós estejamos acomodados, mas eles não estão. Se você considerar que eles têm hoje, né, uma estimativa de que o dobro de pessoas pregando o Evangelho do que os crentes, do que os evangélicos, ou seja, eles estão alcançando 2 vezes mais do que nós, e se as pessoas vão crer ou não no que eles pregam, eu não sei, mas que eles estão trabalhando para alcançar essas pessoas, eles estão. Como fica a nossa situação? Como fica a nossa condição, por exemplo, diante do Senhor? Você tem aproveitado as suas oportunidades de pregar o Evangelho, mas pregar o Evangelho de verdade? Porque uma coisa que me chamou a atenção dentro dessas pessoas é que naquilo em que eles acreditam, eles se propõem a fazer exatamente aquilo que lhes é ministrado. Eu conheço, por exemplo, uma senhora que ela é mórmon e se você for conversar com ela dentro dos ensinamentos que ela recebe, ela é uma pessoa que você olha e você não vê dolo no comportamento e na atitude dela. E ela acredita fielmente naquilo em que ela tem vivido e é uma pena. E é uma pena. Mas o fato é que se ela precisar usar a vida dela como exemplo para ela convencer alguém que ainda não foi alcançado por Deus através do Espírito Santo como nós fomos, ela consegue. E talvez seja esse o grande problema da igreja, da nossa, que eu digo, a igreja de Jesus Cristo na Terra. Convencer sem precisar falar. Convencer com o comportamento, convencer com a atitude. Convencer sendo quem você é como homem de Deus, como mulher de Deus. Porque na teoria, todo mundo é muito crente, irmãos. Na teoria, todos nós somos cheios do Espírito Santo, cheios dos dons espirituais, cheios das revelações do Senhor, muito abençoados, vivendo grandes milagres da parte do Senhor. E nós, na teoria, todos somos. Mas e de verdade? E de verdade? E o pregar o Evangelho sem precisar falar? Como acontecia, por exemplo, com os profetas. A Bíblia conta, falando a respeito de Eliseu, mostra um homem que aquela mulher, ela não conhecia Eliseu. Ela nunca tinha conversado com ele. Mas a Bíblia fala que ela apenas observava quando ele passava pela cidade onde ela morava. E a atitude, o comportamento dele chamou a atenção daquela mulher. E a Bíblia diz assim que ela olhou e a frase que ela usa para falar de Eliseu é: olha, eu tenho visto que aquele homem é um grande homem de Deus. Eu tenho observado e eu percebi que ele é um grande homem de Deus. Mas Eliseu nunca tinha falado com ela. Na verdade, ela não sabia nem o nome dele, nem de onde ele era. Ela não conhecia nada a respeito de Eliseu. Mas mesmo antes de falar com ele, mesmo antes de saber qualquer coisa de fato a respeito da vida de Eliseu, a maneira que ele andava, a maneira que ele se comportava quando ele passava por ali, ou seja, quando ele vinha de passagem, chamou a atenção daquela mulher e ela reconheceu ele como homem de Deus. E aí ela oferece abrigo, oferece um lugar para ele descansar, todas as vezes que ele fosse passar pela cidade onde ela morava. Então eu quero te chamar nesta noite para essa consciência dentro do Evangelho, nessa manhã, desculpe, para essa consciência dentro do Evangelho, irmãos. Porque se nós, enquanto igreja, não deixarmos de ser apenas teoria para nos tornarmos aquilo que temos que ser de verdade, nós vamos continuar vendo tudo isso, vendo todos esses absurdos acontecerem. Nós estamos falando um pouco sobre as religiões e confrontando ela com o Evangelho, porque é importante nós entendermos, né, e se você tiver alguma
algum segmento que gostaria que nós falássemos, ou alguns daqueles que nós mandamos os vídeos, quisesse que eu voltasse, né, alguma pergunta para fazer a respeito, eu gostaria que, por favor, mandasse para mim, ou fizesse aqui mesmo, agora durante a live. Acredito que isso vai facilitar a nossa vida, para a gente estar falando a respeito disso. Mas eu quero chamar, todos esses dias eu tenho chamado vocês para essa consciência, para esse entendimento de que a igreja, a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. E uma coisa que falta em nós é este fruto espontâneo. Uma planta, uma árvore, um pé, uma árvore frutífera, ela dá fruto naturalmente, ela não precisa fazer nenhum esforço, ela não precisa fazer nada de extraordinário para ela dar um fruto. Se você plantar lá um pé de laranja, e quando chegar o tempo dela, quando chegar o período, né, da planta estar madura para dar fruto, ela vai dar fruto todo ano, naquela época específica, ela vai dar o fruto normal dela, natural dela. Por quê? Porque é comum aquela planta, aquela árvore frutífera dar o fruto. E que fruto ela vai dar? O fruto certo. Ela não vai dar o fruto errado. A laranja vai dar laranja, o limão vai dar limão e assim por diante. E o crente que tem Deus dentro de si, que nasceu de novo, que foi restaurado por Deus, sabe, através do Evangelho, através do Espírito Santo de Deus, ele vai dar fruto, natural. No tempo certo, no tempo que ele está maduro para isso, está pronto para isso, ele vai dar fruto. Mas aí é o que eu quero chamar a nossa atenção. De alguma forma você está maduro, eu estou maduro, nós estamos maduros. E aquilo que nós estamos produzindo enquanto fruto é exatamente o que somos. É exatamente o que somos. Para Deus, para os homens e para os demônios e para o diabo. Não tem como fugir disso, não tem como esconder isso. O fruto revela quem eu sou. O fruto revela a minha essência, revela o que eu tenho para dar, revela o que eu tenho para mostrar. E não tem como eu vestir vamos dizer assim, a couraça de um crente, né? Vestir a roupa de um crente, de um homem ou de uma mulher de Deus, acreditando que isso vai esconder quem eu sou de verdade na hora que o fruto aparecer. E eu quero que você, em nome de Jesus, guarde esta palavra dentro do teu coração. De alguma forma você já está maduro. E se você já está maduro, eu espero que seja para apresentar os frutos do Senhor. Um crente que é crente de verdade, nascido de novo, que vive a verdade do Evangelho, os seus frutos, a Bíblia diz que nós temos que apresentar diante do Senhor frutos dignos de arrependimento, ou seja, o resultado de uma mudança de vida, o resultado de uma transformação no meu comportamento. E se nós somos, de fato, crentes em Jesus Cristo, homens e mulheres que querem viver a verdade do Evangelho, o fruto natural que vai sair de mim, que vai sair de você, é o fruto, resultado da ação de Deus dentro de mim, através da sua palavra. E se não é isso que está sendo externado da minha ou da sua vida, então nós, de fato, não nascemos de novo. Desculpe. Mas não se engane, eu vou apresentar alguma coisa para as pessoas. Eu vou externar, o meu fruto ele vai aparecer. E no nosso caso, crentes em Jesus Cristo, nós estamos ligados, a Bíblia diz que na videira. Amém? Então o fruto que tem que sair de mim é este fruto, o fruto proveniente da videira. Quem é a videira? Jesus Cristo. Então, isso vai dizer para mim e para você o quê? Que aquilo que nós temos que apresentar para os homens
é aquilo que Jesus apresentaria. Aquilo que nós temos que apresentar para o nosso inimigo, nas regiões celestiais, para os demônios, é exatamente, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que para qualquer situação de vida que eu e você enfrentarmos e vivermos, quando alguém olhar para a nossa atitude e o nosso comportamento, ele vai entender, olha, Jesus faria o que ele fez. Jesus faria o que ela fez. Na hora de tomar uma decisão, na hora de observar o erro de alguém, na hora de observar o acerto de alguém, na hora de ser compreensivo, na hora de ser duro, na hora de ser firme, na hora de ser amável, na hora de abraçar, na hora de, sabe, enfim. Quando alguém olhar para mim, olhar para você, e nós nos manifestarmos, seja em obras ou seja em palavras, alguém vai olhar para mim e vai dizer, e vai olhar para você e vai dizer, Jesus faria desse jeito. Por quê? Porque nós estamos enxertados na videira. E quem é a videira? Jesus. Então os frutos que vão sair de mim, eles precisam ser compatíveis com as atitudes de Jesus, com o comportamento de Jesus. E se o meu fruto, se o teu fruto não é compatível com aquilo que Jesus seria, com aquilo que Jesus faria, então nós temos um grande problema. Porque não tem como o fruto ser diferente. Se eu estou enxertado na videira, o meu fruto precisa ser proveniente da videira. Se ele não é proveniente da videira, então a coisa ficou ruim. Ficou bastante difícil. E aí eu quero chamar a tua atenção para isso nesta manhã, em nome de Jesus. Se reavalie. Olhe para a tua vida, olhe para o teu dia a dia, olhe para o teu comportamento. Observe os teus pensamentos, porque tudo começa aqui. Observe os teus pensamentos. Quais são as verdadeiras intenções do seu interior? Eu não estou falando daquilo que você fala para ser... para ficar tudo bem, ou para fingir que está tudo bem. Eu não estou falando daquilo que você fala para ser... apenas para chamar a atenção das pessoas ou para você não ter problema com elas. Eu estou falando das suas verdadeiras intenções. Aquelas que você esconde de mim, esconde do amigo, esconde de todo mundo. Do pai, da mãe, da mulher, do marido, dos filhos. Mas você não esconde de Deus, porque a Bíblia diz que até com relação às nossas palavras, antes mesmo de nós falarmos alguma coisa, Ele já sabe o que eu vou falar. Então Ele conhece as intenções do nosso coração. O Deus que nós adoramos e servimos, Ele conhece as nossas intenções. E aí eu estou te chamando nesta manhã para isso. Vamos nos aproximar de Deus pelo caminho certo, pelos critérios corretos, porque eu estou em Deus, você está em Deus. Então, se nós estamos em Deus, o fruto, ele é natural. Crente de verdade, ele não precisa fazer força para ele glorificar o nome do Senhor com a vida dele. Ele simplesmente vive. Ele simplesmente caminha. Ele simplesmente, o seu comportamento natural glorificará a Jesus Cristo. O seu comportamento natural glorificará o Deus que ele serve. Assim como se você for conversar, né, trazendo de volta para a religião que nós estamos tratando aqui hoje, se você for conversar com um mormon, o comportamento dele natural, do seu dia a dia, se você for observar, glorifica a religião pelo qual ele vive. Se você for conversar com um budista, o seu comportamento natural glorifica o budismo. Se você for conversar com um maçônico, o seu comportamento natural glorifica a maçonaria.
nós, crentes em Jesus Cristo, o nosso comportamento natural glorifica Deus, glorifica Jesus Cristo, glorifica o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, porque nós confessamos a fé de que Deus é Senhor de todas as coisas e a salvação vem por intermédio de Jesus Cristo. Então, o nosso comportamento natural tem que glorificar este Deus Todo-Poderoso. Se não, se o nosso comportamento não o glorifica, então nós, com os lábios, dizemos uma coisa, mas com a vida confessamos outra. Então não há verdade em nós. Não há verdade em nós. E aí isso nos deixa numa situação bastante complicada. Porque se a gente for apurar de verdade quem é o nosso Deus, como ele trata questões como perdão, como ele trata questões como verdade, como ele trata questões como entrega, sinceridade. E aí nós temos uma situação, temos muitos valores para serem reconsiderados, revistos dentro da nossa vida espiritual, dentro da nossa vida cristã, porque nós estamos diante de um Deus que é perfeito, diante de um Deus que é Senhor, mas diante de um Deus que não abre mão dos seus valores, que não desiste dos seus valores. Sabe, irmãos, é muito importante que nós entendamos uma coisa. A obra de Jesus na cruz, a graça que nos alcançou, ela tem um poder tão grande de transformação. Ela tem um poder tão grande de mudança. Ela tem um poder tão grande de nos colocar numa condição extraordinária de vida. E a gente só não consegue viver isso porque tem tanta dificuldade de entender e de acreditar, de se entregar ao Senhor. Se nós entendêssemos este versículo, diz assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, ele tudo fará. E se nós de fato entregássemos, se todos nós, enquanto crentes em Jesus Cristo, homens e mulheres de Deus, entregássemos os nossos caminhos a Deus de verdade. Quando a Bíblia fala aqui de entregar os caminhos, está falando de tudo, está falando de comportamento, está falando de atitudes, está falando de decisões. Não está falando simplesmente de você ir lá num culto e você dar um glória a Deus, ou de você falar em língua estranha, ou de você receber uma grande revelação da palavra do Senhor, ou de você cantar muito bem, ou de você... Não, está falando de você entregar. Entregar tudo. Está falando exatamente, sabe, de você deixar de querer resolver do seu jeito. Depender de Deus, confiar no Senhor. Se abster de ser senhor das coisas e permitir que Deus assuma a primazia do seu ser, ele seja o controlador daquilo que você vai fazer, daquilo que você vai falar e até daquilo que você vai pensar. E aí ele vai te tornar um homem e uma mulher equilibrado, vai te tornar uma pessoa firme e uma pessoa que não vive como todos os outros, nessa mediocridade da vida, onde a gente está o tempo inteiro, sabe, perdido, está o tempo inteiro sem saber o que fazer, está o tempo inteiro colocando os pés pelas mãos e cometendo erros graves. A Bíblia nos mostra homens que viveram vidas difíceis, irmão. A gente olha para Paulo, olha para os apóstolos, olha para a igreja quando ela começou e fica maravilhado com as grandes coisas que eles fizeram e realizaram, mas a vida daquele povo era difícil, irmãos. A realidade que eles viviam era assustadora. Aqueles homens viviam correndo, viviam se escondendo, viviam muitas vezes fugidos, porque se eles fossem pegos e fossem levados presos, eles iam ser comida de leão. Eles iam ser enforcados, eles iam ser decapitados.
Se eles fossem pegos, eles iam ser crucificados. Eles não tiveram vida tranquila, mas olha para a atitude e para quem esses homens eram. O equilíbrio de atitude, de comportamento, a firmeza de fé que eles tinham. Sabe por quê? Porque eles se entregaram. E aí Paulo, ele que teve também, né, no final da sua vida ainda uma morte difícil, Paulo falou assim, olha para mim, o morrer é ganho, é lucro. Eu já cumpri aquilo que Deus queria que eu fizesse, eu estou realizado. Estou muito feliz com quem eu sou, com quem eu fui e com a história da minha vida. Estou bem com isso tudo. E agora é só aguardar a coroa que já está reservada para mim. E que nós, em nome de Jesus, também tenhamos isso dentro da nossa vida. Porque esses problemas que a gente considera novos, que parece, ai, que absurdo que está acontecendo hoje, essa promiscuidade, essa imoralidade no mundo, irmãos, isso é assim desde sempre. Isso é assim muito antes de Jesus. A Bíblia mostra a cidade de Sodoma e Gomorra sendo queimada por causa da promiscuidade que havia dentro dela. Isso é antigo. Agora, o Deus que nós servimos tem poder para nos dar equilíbrio para viver melhor. Isso não é de agora, é que agora, para nós, é o que nos assusta hoje, mas isso é problema de antigamente. Nós estamos falando de fatos que acontecem hoje, já eram fatos há 3.000 anos atrás, e o Deus que foi suficiente lá atrás pode ser suficiente hoje para mim e para você também. Amém? Nosso tempo já acabou, e eu agradeço aí todos que entraram. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo. Não sei se vamos continuar falando sobre religiões, a não ser que vocês coloquem aí, né, dentro do grupo aí alguma religião que gostaria que nós falássemos a respeito delas, né? A ideia é nós começarmos um estudo a respeito das cartas de Paulo e aí eu aguardo a manifestação de vocês aí, amém? Durante a semana lá no grupo da igreja. Se quiser me mandar alguma mensagem lá, algum tópico que gostaria que a gente ainda falasse, né? Mas a ideia é nós começarmos a falar a respeito das cartas de Paulo, até para que nós consigamos realmente ter essa compreensão maior e mais ampla do Evangelho. Amém? Hoje às 19 horas nós temos o culto, hoje é ceia, né, do Senhor, e temos aí a live também, né, que acontece no mesmo horário do culto pelo Facebook. E que Deus abençoe vocês, amém? Deus abençoe todos que entraram, né, os que foram entrando aí ao longo da live, e que Deus nos dê um domingo de bênção e uma semana abençoada, amém? Deus abençoe a todos vocês.